Fala galerinha, tudo beleza? Pessoal, passando aqui pra gente revisar o que nós vimos a respeito de prismas, certo? Então olha aqui, olha, considere o seguinte prisma. Primeiro, pessoal, para relembrar, um poliedro ele vai ser um prisma quando nós temos aqui, olha, as faces laterais sendo retângulos, certo? Então as faces laterais aqui, se são retângulos, a gente chama de prisma, certo? Prisma. Tudo bem, além das faces laterais, nós também temos aqui, olha, duas faces que não são retangulares, que são essas faces aqui, olha, a de cima e a de baixo aqui, olha. Essas faces a gente chama de base do prisma, certo? Então aqui nós vamos ter a base, certo? Nós temos uma base aqui em cima e outra base aqui, certo? E essa base vai me dizer qual que é o nome desse poliedro, certo? Ou seja, desse prisma. Nesse caso aqui, olha, vamos contar. Nós temos aqui uma figura, certo? Um polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, certo? Se a gente contar, embaixo é a mesma coisa, olha. 1, 2, 3... 3, 4, 5, 6, 7. Então, a mesma quantidade de lados que eu tenho em cima, eu tenho embaixo, certo? Então, o polígono que está em cima é o mesmo que está embaixo, no caso aqui um heptágono, certo? E esse polígono aqui, certo, das bases, que vai me dizer como que eu vou chamar esse prisma. Como eu tenho um heptágono aqui na minha base, isso aqui vai ser um prisma heptagonal. Prisma heptagonal, ok? Se a base fosse quadrada, seria um prisma quadrangular. Se fosse um pentágono, seria um prisma pentagonal, certo? E assim por diante, pessoal. Agora, nós vimos algumas coisas hoje a respeito do prisma, que é o seguinte, olha. Primeiro, quantas faces laterais nós temos aqui nesse prisma? Galera, fica fácil da gente notar que cada um dos lados aqui, olha, cada um dos lados do polígono da base está dando origem a uma face lateral, certo? Que são essas faces aqui, olha. Então, para cada lado do polígono eu tenho uma face lateral. Então, fica fácil de eu verificar aqui, olha, que eu tenho 7 faces laterais. E mais, para qualquer prisma que eu tiver, o número de lados do polígono da base vai determinar o número de faces laterais que eu tenho. Então, se eu tiver um prisma e a base for um pentágono, então eu vou ter 5 faces laterais. Se for um quadrado, eu vou ter 4 faces laterais, certo? Então, o polígono da base do prisma vai determinar quantas faces laterais eu tenho no prisma, certo? Como nós temos um heptágono aqui nas bases, nós temos 7 faces laterais. Tá anotadinho aqui, beleza? Seguindo, pessoal, total de faces. Bom, o total de faces é o seguinte, nós já vimos que nós vamos ter 7 faces laterais aqui, certo? Só que em todo o prisma, além das faces laterais, nós vamos ter o quê? 2 faces aqui, olha, que são as bases. Então, o total de faces que a gente vai ter no prisma vai ser sempre o número de faces laterais mais 2, certo? No caso aqui nós teremos 7 mais 2, isso aqui é igual a 9, beleza? Se eu tivesse um prisma quadrangular, olha, se eu tenho um prisma quadrangular, eu tenho um polígono de 4 lados na base. Então, como é 4 lados na base, eu vou ter 4 faces laterais. E aí eu tenho que lembrar de contar a face de cima e a face de baixo. Ou seja, as duas bases. Ou seja, mais 2. Então, 4 mais 2, 6. Bacana? Número de vértices, pessoal. Então, vamos lá. Guardando aqui, olha. Número total de faces de um prisma vai ser sempre o número de faces laterais mais 2, beleza? Agora vamos para o número de vértices, certo? Quantos vértices nós temos aqui? Pessoal, vértices são esses pontinhos aqui, olha, onde as minhas arestas se encontram. Então vamos contar aqui, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui embaixo. Em cima, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, então são 14 vértices. E eu sei que 14 é o dobro de 7, não é? Eu posso escrever assim, olha, 2 vezes 7, que vai dar 14 vértices. Pessoal, nós temos essa relação aqui no prisma, olha. O número de vértices que eu tenho é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. Como eu tenho um heptágono aqui, olha, a quantidade de vértices que eu vou ter é sempre o dobro do número de lados. Heptágono, 7 lados. O dobro do número de lados, nós temos 14 vértices. Se eu tivesse um pentágono aí na base, seria o dobro do número de lados. Pentágonos, 5 lados. O dobro, o número de vértices seriam 10. Bacana? Então lembrem-se disso. O número de vértices em um prisma é sempre o dobro do número de lados do polígono da base, beleza? Para finalizar aqui, pessoal, a nossa revisão, nós vamos ver quantas arestas nós temos aqui. Olha, arestas são esses segmentos de retas aqui, olha. Aqui nós temos uma aresta, certo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Agora, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pera aí, acho que a gente fez alguma continha errada aqui. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? Aqui embaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até agora nós temos 14. E aqui em cima, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no total, olha, 7 em cima, 7 embaixo e mais 7 aqui formando as faces laterais, nós temos 21 arestas, certo? Nós sabemos que 21 pode ser escrito como 3 vezes 7. Isso aqui é 21. Então, pessoal, nós temos essa relação aí também, olha, em um prisma, o número de arestas é sempre o triplo do número de lados do polígono da base, certo? Então, se eu tivesse uma base pentagonal, nós teríamos um pentágono formado por 5 lados. Então, o número de arestas seria 3 vezes 5, que daria 15, certo? Então, nós temos essas relações aí quando a gente fala de prisma, beleza? Então, guardem essas relações, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até a próxima.